Na certeza do amparo sempre de Deus, a fonte criadora, é que nós e os amigos espirituais que se apresentam para o auxílio no campo intuitivo, desejamos uma boa noite a todos nós, queridos irmãos, presentes aqui encarnados, ou também os que nós não divisamos nos olhos carnais, os ditos desencarnados, aos irmãos e irmãs que nos acompanham na câmara aqui do nosso lado direito, de suas residências, de seus trabalhos, nos canais, nas redes sociais, no Grupo Espírito Obreiros da Vida Eterna da cidade de Carapicuíba, como na câmara frontal e em meu canal no YouTube, e que possamos essa oportunidade mais desta sexta-feira, último dia útil da semana, a convite da casa, buscarmos por uma temática que engrandeça-nos ainda mais consciencialmente, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. O grande desafio existencial de cada um de nós tem experiência evolutiva. Então, como bem disse o irmão, há pouco hoje nós queremos trabalhar com o tema bem presente no nosso dia a dia, nesse momento turbulento da humanidade, de transição planetária, final de estágio evolutivo de provas e expiações, sempre tem nível de estágio evolutivo de qualquer ordem das muitas moradas da casa do Pai. E esse tema está inserido em uma das obras da codificação kardeciana, obra essa que também, como carro-chefe, é a que mais nós trabalhamos nas casas espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado aí a partir de janeiro de 1864, e queremos trabalhar com o capítulo 12, onde estaremos trabalhando desde o item 1 ao item 4. Para o mal com o bem, eis o convite que o nobre codificador da doutrina reveladora, consoladora, da terceira revelação do Consolador prometido pelo Cristo, a doutrina dos Espíritos, o querido irmão professor Hipólite Benizar Rivaio, a qual nós conhecemos pelo seu nome de Allan Kardec, há de nos convidar nos próximos slides a fazermos uma reflexão do que cada um de nós empreendemos em prol do nosso semelhante do todo, para que isso reverta-se em nosso próprio benefício. Lembrando que Jesus disse: é dando que se recebe. Então, é sempre importante, queridos irmãos e irmãs, que atrelemos uma temática da codificação kardeciana, principalmente com o Novo Testamento, como também com as obras fundamentais a esta codificação lá no meio do século XIX, desde 18 de abril de 1857. Então, queremos trazer, por que não, logo no início de nosso projeto, nesse bate-papo fraterno, o nobre apóstolo Mateus, que vai nos convidar a uma reflexão acerca, ali em seu capítulo 5, item 20, atribuindo essa temática que nós vamos trabalhar no capítulo 12. Então, o que vem nos convidar a uma reflexão desse equilíbrio irmão espiritual? Ele vem nos convidar a amarmos uns aos outros, principalmente os ditos inimigos, em desequilíbrio e em ignorância. Que um dia lá atrás, em encarnações pretéritas também nós o fomos, mas continuamos fazendo bem aos que nos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serem filhos de vosso Pai, que está nos céus, mas também está conosco na nossa sempre de onde quer que nós estejamos, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Olha como foi cirúrgico o querido apóstolo Mateus nessas informações iniciais acerca da importância de expandirmos a nossa consciência, entendendo que cada um de nós está integral e contínuo no campo do intelecto ou no campo da moral. São as duas asas para a nossa eternidade da evolução de um espírito onde quer que ele esteja neste universo ou nos multiversos. Tenho essa certeza de que precisamos interagir e respeitar e auxiliar os que estejam em experiência evolutiva diferente da nossa. Perguntemos interiormente, consciencialmente: nós que estamos semanalmente, ou que seja alguns dias da semana ou do mês, no Obreiros da Vida Eterna na cidade de Carapicuíba, absorvendo diversos
questões que aqui é apresentaram para segundo o discurso das atividades sociais, como bem disse logo na abertura, o que eu estou fazendo para devolver ao mundo aquilo que eu estou recebendo de graça, da cúpula espiritual do Obreiros da Vida Eterna. Porque sim, espera-se mais de nós, os espíritos, os cristãos. Temos modelos individuais que estão conosco 24 horas por dia, nós só quando estamos com os olhos abertos, por exemplo, agora, mas também daqui a algumas horas, quando desdobrarmos em espírito e voltarmos para um ciclo de 6 a 8 horas, eu tenho média onde o corpo físico repousa e o espírito vai onde as suas atividades do pretérito, do presente de ambas estão atreladas. Diga-me o que andas, que direito que tu és, diga-me o que tu pensas, que poderei dizer, e que possais estar acompanhados o que? Espiritualmente. Então, pagar o mal ou o bem é fazer com que, absorvendo tudo que nós recebemos de graça aqui, do Obreiros da Vida Eterna, nós transmutemos, principalmente, quanto mais necessário for, convertamos em benesses, em prol do semelhante, tudo aquilo que agora, esse querido irmão, faz com que nós busquemos um raciocínio maior. Porque Deus quer a felicidade de todos. Existe apenas o Pai, sem a fonte criadora. Se todos nós somos criaturas, somos irmãos que temos nós, desde o princípio inteligente que a doutrina dos Espíritos afirma-nos que precisa vir da estaca zero, ou seja, simples e ignorante. Lá também nós temos essa resposta atrelada à pergunta de número 115 do Livro dos Espíritos, da primeira obra da codificação kardeciana, onde tenho certeza que o princípio inteligente precisa primeiro estagiar em reinos anteriores a qual nós estamos nesse momento, por exemplo, o reino mineral, depois do tempo, o reino vegetal, depois de outro tempo mais, reino animal, enfim, chegando ao nosso reino colonial, vamos percebendo que sim, Deus para a eternidade vai querer a felicidade de todos. Alguns de forma mais séria, esforçando-se individualmente, empreender na reforma íntima, fazendo com que o já esteja intrinsecamente em seus espíritos se reverberando em prol do seu semelhante. É facilmente difícil, mas é um grande desafio. Diziam os irmãos espíritos que nós sabíamos, e assinamos um contrato consciencial antes de ocuparmos essa carne nossa qual nós estamos nesse campo reencarnatório, que passaríamos por esses desafios individuais, mas também coletivos, guerras, rumores de guerras, corrupção, mentira, fome e outras mais tantas misérias diretas e indiretas que nós divisamos nesse mundo globalizado ao qual nós vivemos. Então, pergunto mais uma vez a cada um de nós, das duas dimensões da vida, e maior número de dias de passagem, os irmãos espirituais, é ou não desafiante nós evoluirmos, nós atingimos aquela perfeição relativa jamais absoluta da perfeição Pai em Deus, de acelerarmos esse processo, esforçando-nos em nossa individualidade. É o que faz aqui esse convite, o querido apóstolo Mateus, ainda mais alimentando essa temática do capítulo 12, itens 1 a 4. Vejamos que, será que nós temos inimigos, queridos irmãos e irmãs, nessa atual encarnação, o pretérito? Inimigos esses que, inclusive, podem estar no nosso ambiente familiar? Afirmo-vos que sim. Quem não tem, o dito parente problema. Pergunto mais ainda, mas será que nós não somos os parentes problemas? Por quê? Se raciocinarmos, nós estamos tendo a oportunidade de expandirmos a nossa consciência com tudo que o Neove reverbera em nossas almas. E nós colocamos isso em prática? Se estivermos colocando, ótimo, mas se estivermos relativamente assim colocando, na hora que tivermos cuidado com aqueles desafios de passado que podem estar dentro do nosso lar, e não tivermos a paciência, a resiliência e despejarmos negativamente ofensas diretas ou indiretas que nós recebamos deles, quem é o errado? Quem é o parente problema? Quem é o que está aquém do que deveria estar por meio de tudo que recebe? É o grande desafio de nós pensarmos. Temos inimigos ou nós podemos estar sendo inimigos do nosso semelhante por não estarmos agindo adequadamente, proficuamente, de forma mais ampla, em benefício da expansão da semente que precisa eclodir no espírito eterno desse querido irmão, em experiência evolutiva reencarnatória deles. Nos questionar diariamente, porque responder consciente ao voltarmos para o mundo espiritual, tudo que aqui nós interagimos
cabe a Ele a compreensão de que estamos nos esforçando para melhorarmos. E cabe a Ele, no mais, também assim fazer, porque a evolução ela é individual, em prol do todo, do coletivo, sim, mas ninguém evolui por nós. É a consciência reta que vai fazer com que nós reflitamos ao voltarmos ao mundo espiritual por meio da desencarnação, da morte, do corpo físico, o que eu fiz de errado, mas o que eu fiz de bom. E nesse meio, o que eu deixei de fazer de bom. Tudo isso nós temos que reavaliar. Bem-aventurados são os que assim o fazem diariamente ao colocar a cabeça no travesseiro, porque assim planejará um dia posterior ser melhor do que o dia atual. E o dia atual, obviamente, em relação ao dia, semanas, meses, anos anteriores. É o grande desafio encarnador. E nós devemos orar para quem nos faz mal, direto ou indiretamente, como nos desvencilhar do mal. Temos a chave. É fácil, não é? É um tema muito amplo, queridos irmãos. Nós trabalharmos o bem, pagando o bem em detrimento do mal que nós recebemos do mundo, do que é despejado ao nosso conhecimento, para que nós não nos contaminemos, mantenhamos reequilibrados e principalmente não sejamos atraídos por esses ditos obsessores ou espíritos em desequilíbrio, em ignorância, que um dia serão buscos, nós também estamos buscando ser em nossa atual encarnação. Então, antes de buscarmos desvencilharmos deles, nós deveríamos estar pensando assim, que o máximo de irmãos ditos obsessores ou desequilibrados estejam ao meu redor e que eu esteja dentro da linha contínua da caridade, da fraternidade, porque isso vai fazer com que eu esteja reto em meus pensamentos e atos, e assim eu possa reverberar também os exemplos do que eles também precisam entender em suas vidas. Agora, se eu quero me afastar e deixar que eles fiquem ao belo prazer de suas sortes, buscando as suas evoluções, não estaremos pendentes consciencialmente com a doutrina dos Espíritos, com o Novo Testamento, com o Velho Testamento, e até mesmo com as obras complementares, as aproximadas, que muitas já publicadas de Chico Xavier, as mais de 250 de Divaldo Pereira Franco, se citaram outros tantos mais. Então é importante que vamos esforçarmos para empreender esse exemplo tão necessário para que, enfim, adentremos de uma forma mais séria nos próximos degraus evolutivos, por exemplo, no nosso ordem, o terceiro de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Como dizia Emmanuel, Manuel de Firmino de Miranda e Espírito, Joana diante dos outros mais, que é o mundo de regeneração. Vamos fazer também um conceito do apóstolo Lucas, agora continuando o seu item, capítulo 6, item 32, versículo. Ele vem dizer, e convidar-nos que façamos o bem e emprestemos sem nada a esperar em troca, em benefício. E teremos então facultada a recompensa onde? No presente ou no futuro, ou em ambas as situações. Só Deus o sabe. O importante é que assim nós haveremos de ver o que é dano do que se recebe. E seremos filhos do Altíssimo, do Pai da fonte criadora, porque estaremos buscando cumprir com os fundamentos das suas leis universais, que fazem os mesmos que são criados em nós, porque esses que temporariamente, entre aspas, fazem mal, são ingratos, um dia buscarão o eixo evolutivo como nós estamos nos esforçando. Para tanto, é um desafio de cada um dos encarnados, pouco mais de 8 bilhões, e desencarnados, o dobro, 16 bilhões, buscando voltar por meio da reencarnação a este órgão. Então significa que aqui no nosso planeta, cerca de, nas duas dimensões, quase 25 bilhões de seres estão almejando passar para o próximo nível evolutivo, que é o da regeneração, sim, a cada um conforme as suas obras. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Devemos sempre fazer o bem como sermos inferiores ao nosso ou como disse há pouco, porque já nascemos por esses bens e fomos ajudados por esses irmãos que hoje em dia estão em outros olhos, em outras constelações, em experiências maiores que um dia nós, lá nós estaremos. Sorrir e abraçar, ouvir, dar um aperto de mão, ser um voluntário, agregar-se ao evidentemente a qual meio nós estejamos, um universo de oportunidades de empreender a lei da fraternidade, doar os alimentos e produtos que estejam em nossa residência
consciência serioso, que serão úteis aos mais necessitados. O que o irmão disse que há pouco, que ocorre no Leone, aos sábados e domingos pelo isso é questão de alimento, mas também se o irmão pedir um kit de higiene de limpeza ou uma vestimenta, será que nós teremos, eu digo, a casa a ofertar um alimento que mais está precisando? Se fizermos a nossa parte dentro dessa reavaliação do que está em nossas prateleiras, muitas vezes sem uso, até mesmo não nos servindo mais, porque ora engordamos ou ora emagrecemos, pode ser útil mesmo. Os espíritos dizem que energia parada em nosso lar é negatividade. Então queremos isso para o nosso lar, para os que estejam ao nosso redor, vamos fazer com que a energia flua em benefício dos mais necessitados. É o convite desse último tópico e que é acessível a cada um de nós. Vamos adentrar um pouco também agora nas obras complementares da codificação kardeciana. Lembram que eu disse logo no início? Gosto de trazer um carro-chefe, mas alterar outras situações para mostrar que tudo está vinculado na proposta da expansão de consciência que a doutrina dos Espíritos convida-nos a cada dia que passa, e qual seja a obra que ora, iremos convidá-los a uma reflexão. Também o querido Francisco Cândido Xavier, intitulada Alma e Coração, pelo Espírito de Emmanuel. Vejamos que em um dos trechos dessa obra ele vai nos fazer o seguinte convite: devemos corrigir o mal com o bem. Afastemos a agressão com o que? Com a paciência, com a resiliência. Estimemos o ódio com o que? Com o amor, com a compreensão mais ampla. Desfaremos a condenação com o que? Com a bênção, com a compreensão. Como eu disse no início, cada um está em um melhor útil. Então não exigimos de alguém aquilo que muitas vezes nós mesmos não conseguimos reverberar de uma forma mais assertiva aos nossos semelhantes. Foi não profundo também agora Emmanuel sobre a importância de que aprendemos a reforma íntima em nosso dia a dia. Vai continuar esse mesmo querido irmão espiritual, ainda no Chico Xavier, só que agora, na obra intitulada A Bênção de Paz, dizemos que quem te poderá, quem nos poderá fazer o mal, se procuramos somente o bem para a humanidade, diretamente nas duas dimensões da vida. Pensemos nisso, atendendo a isso, e verificaremos que a segurança íntima reside em nós mesmos, no nosso espírito imortal. Qual acontece a paz da alma, que vem a ser patrimônio de cada um? Na questão 919, letra A, em um trecho final dessa resposta da obra, primeira da codificação, que há pouco também citamos o livro dos Espíritos, um dos irmãos que fez parte da faculdade do Espírito da Verdade, Santo Agostinho, ele disse que nessa encarnação como Santo Agostinho, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava-se antes de pegar o som do seu corpo físico: alguém tem algo a se queixar do que eu fiz? Poderíamos acrescentar: ou me deixei de fazer. Lembremos de que eu disse no início: espera-se, o mundo espera mais de nós, os espíritas, os cristãos, porque muito conhecimento nós estamos recebendo. Lembremos ainda que responderemos sentido por sentido. É importantíssimo reavaliarmos em nossos pensamentos e em nossas atitudes. A quem muito é dado, muito será pedido. Não apenas no termo pecuniário financeiro, mas principalmente intelectual. Quanto mais inteligente nós ficamos, mais devemos querer ajudar de uma forma macro-coletiva, porque assim mais pessoas serão beneficiadas. É o que nos convida aqui o nobre Emmanuel, agora, nesta obra intitulada Bênção de Paz e outras mais mensagens que aqui estão contidas. E convidamos os irmãos e irmãs para que estudem esta obra também. Voltemos à obra que nós estamos trabalhando com o carro-chefe, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá em 73, Allan Kardec vai nos trazer a seguinte informação: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, ou seja, é o ponto basilar do amar-vos uns aos outros como eu vos amei, amar os inimigos é a sua aplicação que subindo, que está colocando em prática, está saindo do campo apenas teórico. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade, a
a arrogância, a prepotência e outras mais mazelas que podemos ainda carregar em nossos espíritos imortais, junto ao nosso corpo semimaterial, a qual nós conhecemos pelo nome de perispírito. Então, vimos agora o irmão Allan Kardec demonstrarmos que sim, devemos auxiliar aqueles que estão em desequilíbrio. Não construamos ou não desejamos mal para o nosso semelhante. E quem deseja para conosco, como disse também no início, fiquemos com uma boa causa, esforçando-nos para nos melhorar. Cabe a cada um fazer a sua reavaliação, a sua reconstrução. Se fizermos a nossa parte, ascenderemos espiritualmente nas muitas moradas da casa do Pai. Se nos preocuparmos com o que uma ou mais pessoas pensem em relação à nossa vida, ao que estamos fazendo ou deixando de fazer, nós podemos estacionar, jamais regredir. Alguém aqui quer estacionar? Alguém aqui quer ser realocado em um mundo de provas e ações, seja em seu estágio inicial ou em estágio intermediário? Lembrando-nos que nós estamos no estágio final de provas e expiações? Não, nós queremos alçar voos maiores, ter a oportunidade de, daqui a algumas décadas e séculos, encarnarmos no planeta Terra em seus estágios mais acelerados de mundo de regeneração. É o que vai fazer com que assim nós mereçamos, construamos este convite agora do querido irmão professor Rimário Allan Kardec. Proporcionar a oportunidade de reconhecer aos que é a atitude cristã. Bem-aventurados somos nós, os pouco mais de 8 milhões de encarnados, por termos o quê? O esquecimento do passado das batalhas que empreendemos em larga escala, em prejuízo do nosso próximo. Então, por isso que no mesmo julgar disse que os conjugueiros para os seres julgados ao nos vem agora o convite a este tópico. Todos nós merecemos ou recomeçar, porque todos nós erramos. Então vamos buscar esse auxílio mais amplo. É do que se recebe do direito e a colheita é a obrigatória ferramentas imprescindíveis para a nossa melhoria. Quem nos fez mal no passado ou no presente, no futuro poderá fazer o quê? O bem por meio dos nossos bons exemplos, seja para nós mesmos ou para os nossos semelhantes, porque sim devemos esperar recompensa. Tampouco gratidão dos nossos semelhantes, apenas cumprir com a nossa obrigação de cristãos e espíritas, mais na prática do que no campo teórico. Não devemos julgar para que não sejamos julgados por quem? Por Deus, por Jesus, por Maria, pelos nossos leitores individuais? Não, apenas pela nossa consciência. Porque não me diz que os irmãos espirituais que é a nossa consciência que nos cobra quando voltamos para o mundo espiritual. Quem tem atualmente essa oportunidade, quem ainda não tem, há de ter desde que prontifique-se e construa-se para isso, de trabalhar em casas espíritas e trabalhos mediúnicos, como eu tenho o prazer de assim o estar em 3 casas diferentes de trabalhos mediúnicos, semanalmente, o que mais eu vejo os irmãos espirituais se arrependendo do que deveriam deixar de fazer, que tinham competência, que poderiam fazer o que nós também estamos tendo a oportunidade de fazer. Então, voltando a essa oportunidade de convidar a cada um de nós no slide anterior, é a consciência que vai nos cobrar sobre o que nós assinamos consciencialmente do que denominamos de programação reencarnatória. Então, esforcemos mais para que sejamos mais assertivos, para que não estaremos sempre os construtores deste mundo de regeneração, que queremos que o planeta Terra venha a ser. Olha, aquele que foi sempre será o caminho, a verdade e a vida, abraçando-nos, demonstrando que a parte dele para a eternidade ele há de fazer, mas temos a nossa. O estágio que ele chegou e dizemos que sim, ele atingiu a perfeição relativa, ninguém fez por ele. Ele precisou construir-se e muitas vezes reconstruir-se, que é o nosso desafio a milênios do pretérito, do presente e também a posteriori do futuro. Essa imagem ilustrativa para a nossa reflexão. Vamos fazer a nossa prática, porque esses queridos luminares esperados do universo estão fazendo a parte dele. Por que não fazer o Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril de 1900 e retornou para o mundo espiritual, continua
continua auxiliando-nos com os seus mais de 3.000 médicos espirituais nas duplas dimensões da vida, interagindo com os mais necessitados. Esse querido irmão espiritual vai nos afirmar que solidários nós seríamos união, temos dúvidas sobre isso, mas e se formos separados uns dos outros, que seríamos apenas pontos de vista, não estaremos sendo útil a meio. Juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos, os nossos objetivos existenciais, que é de caminharmos em maior quantidade para o próximo nível de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. Temos que dar valor e temos que colocar em prática tudo que todos esses da humanidade passaram e demonstraram a cada um de nós. Porque se eles assim fizerem, também nós podemos fazer. Quantas vezes nós citamos o Cristo de espelho? Nós podemos fazer isso que eu fiz muito mais aquele nosso espiritual para que nós engrandecêssemos em oportunidades boas e evolutivas e fiquemos com esse aspecto para afundar esse capítulo 12 itens 1 a 4 que nós estamos trabalhando nesse bate-papo fraterno dos irmãos e irmãs. Vejamos para quem não conhece todos esses irmãos e irmãs aqui, os apresentamos da esquerda para a direita, falamos há pouco dele, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao céu daquilo que foi o mentor de Chico Xavier Emmanuel, ao centro de pé de Jesus Cristo, ao seu lado Maria, que foi sua mãe, ao seu lado ainda, professor Rivaio, Allan Kardec, codificador da doutrina e o centro, citando aquela imagem que tanto nós o conhecemos e nós o valorizamos pelos seus esforços nos seus 92 anos de vida física até o ano de 2002, Francisco Cândido Xavier, exortando-nos a sempre buscarmos mais conhecimento. Disse Jesus, amai-vos desde o primeiro mandamento, mas instruí-vos desde o segundo. Tem que entrar a palavra, ainda que em oportunidades evolutivas reencarnatórias, em uma nós avancemos mais em uma situação, em outra mais em outra. E assim a gente vai buscando equilibrar a balança, mas tem que andar junto, com autoconhecimento de todas as características, destacando-nos uma, que é reconhecer o ser pequeno aqui que nós estamos em evolução espiritual, moral, porque reconhecendo todas as mazelas, inclusive, que nós fazemos no passado, para que as concretizemos, as findemos dos nossos espíritos imortais, não precisemos no futuro utilizar, ter que repetir as lições que competiam a cada um de nós, as colocar em prática hoje, no agora, neste exato momento, porque ninguém sabe quando há de ocorrer o apagar das luzes, a volta ao mundo espiritual por meio da desencarnação. Então é importante que sempre esforcemos um pouquinho mais a cada dia que passa. E logicamente a prática bem da caridade e da fraternidade que vai unir todas essas propostas a esse capítulo 12, itens 1 a 4. E vamos buscando nessa finalização agradecer a presença de todos os irmãos aqui encarnados, em maior número ao qual nós não enxergamos por meio dos olhos físicos, por meio da clarividência, era uma das faculdades mediúnicas que todos nós podemos adquirir seus ânimos por meio do estudo e das práticas mediúnicas, por exemplo, aqui na cidade de Carapicuíba, por meio do Beóvio. Também agradecemos as suas presenças e que eles, como nós, busquem se melhorar para que nas próximas oportunidades reencarnatórias sejam mais assertivos. Busquem não reincidir erros que nós estamos buscando, não mais reincidir do pretérito de outras vestimentas carnais. Então, assim, com essas energias positivas, agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores individuais, a cúpula espiritual do Obreiros da Vida Eterna, na certeza de que nós receberemos a sequência com as energias doadas dos trabalhadores encarnados, em junção com os desencarnados, energias ectoplásmicas, elas estejam reverberando em nossos espíritos e em nossos corpos semimateriais, corpos perispirituais, para que sempre saímos melhores do que aqui adentramos, ainda que não atinjamos a cura integral que aqui nós queremos buscar. Não tenham os queridos irmãos e irmãs que estejam nos seus lares, como também nos seus trabalhos, que todas essas energias, por meio do pensamento, elas chegam onde quer que nós estejamos. Não é necessário que apenas e tão somente estejamos fisicamente envolvidos da vida. Então, sim, tenham certeza absoluta que sempre que estiverem conosco, por meio das redes sociais, também estarão recebendo à distância esses tratamentos espirituais
E agradecendo a presença de cada um dos irmãos, desejando um ótimo final de semana. Neste ano ainda tem mais um bate-papo fraterno e já os convido para o dia 25, aquele dia que nós comemoramos o Natal. E qual é o tema que nós iremos trabalhar neste dia? O melhor presente, Jesus. O que será que a espiritualidade há de nos trazer acerca deste tema? Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de semana a cada um de nós.